Enfrentaremos em nossa jornada da vida momentos em que tudo parece perder o sentido e nos questionaremos se vale a pena insistir nesse mistério chamado vida. Porém, em momentos assim, vale questionar se estamos vivendo ou apenas sobrevivendo. Pois há momentos em que a vida de fato se torna difícil e chega a hora em que desistimos de propósitos maiores e nos contentamos apenas com a sobrevivência. Queremos adquirir habilidades práticas e estabelecer um plano de ação que nos leve à solução dos problemas, ou, pelo menos, nos deixe vivos. Isso parece acontecer porque os nossos problemas são maiores do que imaginamos. Nossos alvos parecem mais distantes e as nossas habilidades práticas inadequadas. A reação a esses dilemas existenciais e também o pensar que estamos aqui apenas para sobreviver, geralmente vem de nos deixarmos levar por aquilo que o mundo e as pessoas que não conhecem a Jesus tentam impor como narrativa sobre o sentido da vida. Mas mais do que nunca, precisamos descansar na providência de Deus e na presença abençoadora dele. Acreditar naquilo que Deus fala de si mesmo em sua palavra, a Bíblia Sagrada, quando ele se revela ser um Deus que cuida dos seus e os sustenta. Leia comigo o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28 a 39. Romanos, capítulo 8, versículo 28 até o versículo 39. Diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem falará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para enfrentar os grandes problemas da vida, não precisamos de explicação, mas de imaginação. Imaginação não é a capacidade de ver coisas irreais. É a capacidade de ver o que é real, mas que muitas vezes é invisível. Para um cristão, cuja esperança é um Deus invisível, a capacidade de ver o invisível é essencial. É isso que a carta de Hebreus chama de fé. Sempre que os pais ajudam seu filho com os deveres de casa, eles imaginam o futuro da criança na faculdade, por exemplo. Quando um casal senta à mesa para discutir assuntos financeiros, está prevendo a sua aposentadoria no futuro e aprendendo a viver com controle. A imaginação nos permite entender mais profundamente duas realidades invisíveis: a nossa identidade, que são as realidades invisíveis daquilo que Deus diz que somos, e os recursos de Deus, que são as realidades invisíveis da sua presença conosco e a sua providência para nós.
quem está ditando a realidade sobre a vida para você? As pessoas, tão limitadas quanto você, ou Deus pela sua palavra? Imagine uma galeria de arte com as paredes cobertas com lindas pinturas. O único problema é que as luzes estão apagadas e você não consegue vê-las. Imagine também uma música sendo espetacularmente bem tocada, mas seus ouvidos estão entupidos com algodão. Agora imagine também você comendo uma refeição deliciosa, bem caprichada, bem preparada, mas gripado. E essa gripe então o impede de sentir o sabor daquela espetacular comida. Essa é a realidade espiritual de muitos cristãos. Não conseguem desfrutar de coisas reais porque lhes faltam visão, audição e paladar espirituais. Sua perspectiva é dominada por aquilo que está errado em sua vida e em seus relacionamentos. Essa é a realidade que então determina a sua vida. Imaginação ou fé não significa que devamos negar as circunstâncias. Significa, porém, que devemos vê-las no contexto de uma visão abrangente que inclui quem somos em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o nosso coração de pedra, ele foi substituído pelo coração de carne. É isso que o profeta Ezequiel nos fala. O nosso coração, que antes era um coração de pedra, duro, foi substituído por Deus mesmo, para Ele mesmo, para vivermos para a glória dEle, por um coração de carne, ou seja, um coração flexível, que pode ser moldado, que pode ser amaciado. Paulo diz o mesmo quando ele afirma que somos uma nova criatura em Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5. Essa realidade não significa que nós nos tornamos perfeitos, mas que o nosso coração é maleável, sensível e vivo para Deus. Muitas vezes nós cristãos, por termos consciência da nossa natureza, conforme a Bíblia nos revela, ficamos presos quando confrontados com problemas, com fracasso, com a nossa fraqueza, pelo engano ou até mesmo pelo pecado. Por sermos limitados, por vezes, nós nos sentimos dessa maneira, nos sentimos confrontados diante dessas coisas. Porém, também conforme a Bíblia nos revela, a nossa imaginação nos lembra de que o Espírito Santo está operando em nós e por isso temos potencial para a mudança. Ou seja, diante de situações difíceis, não caímos, como seguidores de Jesus, em um conformismo estático e até mesmo doentio, mas reagimos conforme o Senhor vai nos fortalecendo, pois o Espírito Santo é quem nos fortalece, levanta e orienta diante dessas situações. É maravilhoso saber disso, pois se dependêssemos somente de nós mesmos, fatalmente seríamos subjugados pelas mazelas de nossa existência humana. Mas perceba, o Senhor nos fortalece para reagirmos, ou seja, quem reage somos nós. A Bíblia, ela anima a nossa imaginação, a imaginação de todo discípulo de Jesus, quando ela explica a nossa conexão com Deus como seus filhos. Por isso nós reagimos a situações difíceis nessa vida. A nossa nova filiação, ela acontece em termos legais, mas é também pessoal e prática. Ilustremos esse ensino bíblico com duas situações, um casamento e uma adoção. Tanto o casamento quanto a adoção envolvem uniões legais, mas sua intenção é criar relacionamentos que vão muito além dos contratos legais. Imagine um casal casado que se relaciona apenas em nível legal, sem qualquer amor. Seu casamento em nada difere de uma parceria empresarial. O que seria se os pais adotivos se relacionassem com o seu filho apenas em termos de suas obrigações legais de alimentá-lo, vesti-lo e educá-lo? Isso seria terrível porque a nova situação legal pretende ser apenas o contexto do qual possa florescer um relacionamento mais profundo e completo. É isso que se espera quando pessoas, um casal, por exemplo, adota uma criança. Que aquele relacionamento entre eles e a criança adotada se aprofunde cada vez mais, cada dia mais. Relacionamentos entre um casal ou entre pais e filhos não são menos do que legais. São muito mais do que isso.
são muito mais profundos do que apenas algo simplesmente legal, algo que está dentro da lei. Da mesma forma, a nossa reconciliação com Deus nos dá um relacionamento com Ele que deve mudar as nossas reações a tudo. Deus agora é meu Pai e eu sou seu filho. Ele me vê com carinho. Sou objeto de sua atenção e de seu afeto. Tenho acesso a todos os cuidados dele. Ele me abençoa com seus recursos, oferece perdão e purificação constante quando luto contra o pecado e promete nunca me deixar ou me desamparar. É isso que Deus diz na sua palavra. Como filhos que somos dele, como Pai que ele é nosso. Há cristãos que são membros fiéis de igrejas em que esse aspecto legal da sua relação com Deus faz parte do ensino, mas sua compreensão pessoal disso permanece simplesmente no nível teórico. Elas não aprendem a ligá-lo à sua experiência do dia a dia, e assim, enquanto as palavras soam muito bonitas no domingo, quando ouvem um sermão, uma mensagem, não tem relevância nenhuma na segunda-feira e no resto da semana. Fica sendo apenas como se fosse um discurso bonito que ela ouviu dentro de uma igreja por um pastor no domingo à noite no púlpito da sua igreja. Mas essa pessoa acaba não aplicando aquelas verdades bíblicas à sua existência no dia a dia, na sua prática de vida. Muitos não fazem a menor ideia de que seu novo relacionamento com Jesus realmente significa algo profundo, uma comunhão de relacionamento com o Deus Criador. Mas cada um de nós, se realmente alicerçados na palavra de Deus, podemos nos levantar de manhã cheios de esperança, pois sabemos que o Senhor de toda a criação é verdadeiramente o nosso Pai, o Pai dos seus filhos e filhas, espalhados pelo mundo. Viver pela fé significa isso. A imaginação nos leva ao cume da montanha da graça de Deus para que vejamos as nossas dificuldades e desafios do ponto de vista de amor que Ele tem por nós. Não da nossa perspectiva humana tão limitada que é. Quando as dificuldades persistem e a vida não muda, rapidamente surge confusão e um sentimento de fracasso em nós. Essas coisas elas nublam a nossa imaginação, elas nos levam a crer que as dificuldades da nossa vida são singulares, que ninguém nos entende e que estamos sozinhos. Em um esforço maior, apenas parece agravar o problema. Estamos nos esforçando ao máximo para entender o que está acontecendo, mas não conseguimos encontrar resposta. Você já se sentiu assim? Ou de repente nesse momento está passando por essa situação? Quando nos encontramos nesse ponto de necessidade e desânimo, queremos respostas e estratégias, mas Deus nos dá algo melhor. Deus nos dá algo melhor do que simples respostas ou estratégias. A providência de Deus não pode ser simplesmente reduzidas a respostas e estratégias, porque a sua providência está ligada à sua própria presença. Deus sabe que a nossa necessidade é muito maior e profunda do que aquilo que acreditamos que pode satisfazê-lo. Por isso, Ele não nos dá apenas conselhos práticos, Ele nos dá a si mesmo. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa força, Ele é o nosso perdão, Ele é o nosso Pai. É assim que Deus se apresenta e se revela para nós, aqueles que acreditam nele, aqueles que creem na sua palavra. Ele é Pai. Ele é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai gracioso, derrama a sua misericórdia diariamente sobre nós, nos sustenta com a sua providência nas maiores coisas e nas pequenas coisas da nossa vida. E isso no dia a dia, na semana, no mês, no ano que vai se passando. Jesus ele descreve a presença de Deus nos termos de um relacionamento familiar quando diz que não nos deixará órfãos. Em meio às suas dificuldades, nós não precisamos nos desesperar e nos sentir sós em nossas lutas. Deus está presente. Vá à Bíblia, leia a Bíblia, você vai ler, você vai ouvir o próprio Deus te falando ali que Ele é um Deus presente, um Deus relacional, um Deus que se comunica conosco, tão limitados que somos.
As promessas que há na Bíblia de um novo potencial não precisam ser vistas por meio de olhos exaustos. Elas podem ser recebidas de forma que alimentem uma nova esperança e obediência de coração, mesmo se a situação não melhorar imediatamente, porque a nossa imaginação não vê apenas um casamento restaurado, mas um relacionamento com Deus mais profundo e vivido momento após momento. A realidade que a nossa imaginação escolhe é a que determina a nossa vida. Se a verdade de vivermos um relacionamento profundamente pessoal com Deus não nos cativar, diminuiremos nossas expectativas e sonhos ao tamanho de nossos desejos, dos nossos anseios e das nossas estratégias pessoais e egoístas. Quando não reconhecemos a nossa identidade em Cristo, ou não vemos a sua presença e providência, acabamos vendo um Deus ocupado demais para se preocupar conosco. A oração se torna algo como um telefonema de emergência. Para conseguirmos a atenção de Deus, fazemos a chamada para que Deus acorde, veja as nossas necessidades, age em nosso favor e providencie socorro. Mas quando Ele aparece e faz o que achamos que Ele deve fazer, acreditamos que logo Ele se retira, pois afinal Deus tem coisas mais importantes para resolver, não é verdade? Ou assuntos mais urgentes, até que a gente o chame de novo. Essa é uma visão completamente errada, completamente errônea de quem Deus é e como Ele se revela na sua palavra. E também uma visão errada de como Deus trabalha. Mas é a visão que muitos cristãos têm de Deus. Um Deus distante e um Deus inativo. Essa visão da passividade de Deus é um dos ingredientes de nosso fracasso persistente. Outro ingrediente é o foco nas circunstâncias, que não nos permite reconhecer as questões mais graves do coração em relação ao sucesso, controle e aceitação e que precisam ser tratadas pelo poder do Evangelho. Mais uma vez, a Bíblia aumenta a nossa imaginação, ajudando-nos a ver coisas que normalmente não vemos. A Bíblia aumenta a nossa sensibilidade em relação a um Deus que está próximo, que está disposto e é capaz, sim, de nos salvar. A mesma imagem de Deus que pode ser encontrada na vida e nas palavras do apóstolo Paulo em nosso texto base de Romanos 8, 28 a 39. Percebe em cada palavra que está nessa porção bíblica como Paulo ele está falando sobre a pessoa de Deus, sobre quem Deus é e como Deus age na vida daqueles que Ele ama. Quando nos encontramos em dificuldades, nossa tendência é pensar que Deus está longe e que precisamos resolver nossos problemas por conta própria. Mas quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? A Bíblia nos responde: ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode afastar aqueles que são filhos e filhas de Deus verdadeiramente por meio de Jesus da sua presença. Quando a nossa visão da realidade é tão pequena, as nossas tentativas de resolver um problema muitas vezes o acabam agravando. A gente acaba esquecendo dessas palavras de Paulo que mostram um Deus grandioso, um Deus cuidador, ou nós tentamos consertar as coisas erradas ou consertamos às vezes as coisas certas de forma errada. Essa é a nossa tendência humana. Mas quando nós nos sujeitamos àquilo que Deus diz na sua palavra, que Ele nos ama, portanto Ele nos predestinou para a salvação, Ele nos chamou, e Ele promete um dia no porvir, onde nós desfrutaremos da eternidade com Ele, vivermos a glorificação plena e total da nossa existência, na sua presença, na presença de Deus. A obra de Deus, ela é movida por um propósito maior do que simplesmente tornar a nossa vida mais fácil. Era isso que a gente gostaria que fosse, né? Eu quero que a minha vida seja mais fácil, mas eu digo para você, a vida de ninguém é fácil. Não se engane. Nesse mundo, do jeito que ele está, ainda sob um certo domínio do pecado, a vida não é fácil para ninguém. As coisas não são fáceis. Se alguém está te falando isso, está mentindo totalmente. Porque a vida é difícil. A partir do momento que o pecado entrou na existência humana, o pecado entrou no planeta Terra e desarmonizou não só o planeta Terra, mas toda a criação, trouxe uma desarmonia com Deus. A vida não é fácil.
mas Deus ele quer refazer-nos a sua própria imagem. E essa semelhança ela pode ser vista em Jesus, que é o nosso Senhor, Salvador, Redentor e Restaurador da existência humana na plenitude. Poderíamos oferecer muitas explicações sobre os problemas que enfrentamos, e isso pode trazer um certo entendimento e mudança até temporária, mas nada que seja duradouro. A imensidão da glória de Deus precisa erguer-se diante dos nossos olhos para que possamos ver nossos problemas por um ponto de vista adequado. A coragem para nutrir uma esperança por uma transformação permanente é do tamanho do Deus que a nossa imaginação é capaz de ver. Quando eu vejo minha identidade em Cristo, a presença e a providência de Deus e aquilo que Ele está operando nesse processo, estou disposto e sou capaz de fazer o que sem Ele eu não conseguiria fazer. Já que imaginação é tão importante, o que posso fazer então para aumentá-la? Como é que eu estimulo a minha imaginação em qualquer outra área da minha vida? Quando nós planejamos as nossas férias, por exemplo, nós procuramos conversar com alguém que já esteve onde estamos pensando em ir. Não é assim que você faz? Precisamos trabalhar então para melhorar a imaginação. Deus nos deu meios para fazer isso, e esses meios são a oração, a Bíblia, o discipulado por meio do Evangelho, a adoração a Deus, os sacramentos, que são a ceia e o batismo. Somos tentados a menosprezar esses meios porque parecem tão simples, tão comuns, e quando nos aproximamos deles sem noção clara do motivo pelo qual nos foram dados, corremos o perigo de perder o impacto profundo que esses meios que Deus nos deixou devem ter em nós. O estudo bíblico e a leitura pessoal da Bíblia perdem seu efeito quando não entendemos seu propósito. O propósito do estudo bíblico é fornecer uma visão do Deus que é o nosso Salvador e com quem mantemos um relacionamento, mas muitas vezes nossa atenção é voltada simplesmente à teoria da teologia e às regras teóricas simplesmente. Ficamos apenas às vezes lendo, sabendo sobre Deus, mas não praticamos uma vida com Deus. Isso está errado. A Bíblia, o estudo bíblico, o estudo da Bíblia foi nos deixado para que a gente pratique, para que a gente experimente Deus no nosso dia a dia e a gente viva com Deus, em comunhão com Deus. Os relacionamentos com os meus irmãos e minhas irmãs no corpo de Cristo, o momento de comunhão, devem estimular o nosso apreço coletivo da grandeza e da graça de Deus por meio do paladar, toque e visão. Mas muitas vezes a ceia se transforma em nada mais do que um ritual que absorvemos como mera rotina. Há muitas outras coisas que Deus providencia para atiçar a nossa imaginação da nossa fé. Hinos, cânticos, sermões, palestras, mensagens, devocionais, poesias, as obras da criação, apenas para mencionar alguns desses instrumentos dele. Em meio às dificuldades e oportunidades da vida, todos nós precisamos então nos perguntar como podemos estimular nossa imaginação a fim de ver e adorar a Deus, já que Ele nos deixou tantos meios para isso, então não há desculpa para que a gente não busque isso. Também devemos estar atentos aos meios que Deus nos deu para que isso possa acontecer então, para que a nossa fé, a imaginação da nossa fé possa aumentar cada dia mais, a gente possa nos conectar mais com Deus, observarmos a sua ação no nosso dia a dia, na nossa vida, na vida de quem nos cerca. A realidade que a sua imaginação vê é a que determina as suas palavras, os seus atos, as suas atitudes e os seus relacionamentos. Com os olhos da fé abertos, portanto, veja a presença de Cristo em você e desfrute de sua providência santa nos pequenos e grandes momentos da vida. Isso dinamizará seus relacionamentos, tanto com Deus, com os outros e com você mesmo. Como você está vendo a realidade? Está crescendo em sua capacidade de ver o invisível? Como você está encarando a realidade da vida?